Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos aí mais uma live com relação às informações sobre as leis biológicas, técnicas integrativas e a junção dessas terapias para que a gente possa, então, compreender um pouquinho melhor qual é a origem dos sintomas, a origem das alterações. Sejam bem-vindos todos aí a essa live que eu vou falar um pouco sobre a relação do porquê que algumas crianças acabam assumindo essa responsabilidade de ser pais dos seus pais. Ao invés de ser apenas filhos, brincarem, aproveitarem, serem felizes e curtir a vida deles. Por que isso acontece? Mas antes disso, deixa eu ligar aqui o Instagram para que as outras pessoas também possam estar conectadas junto com a gente, para que eles possam saber também essas informações. Bom dia, Janice, seja bem-vinda a essa aula de agora. Agora há pouco eu tive uma dúvida, alguma pergunta de uma aluna que eu acho interessante compartilhar com todos para que possam compreender essa relação também com relação às leis biológicas, o entendimento do quais são os motivos de algumas crianças assumirem padrões que não são os delas, que é essa relação de responsabilidade em cuidar dos pais, cuidar dos irmãos, cuidar das pessoas que estão à sua volta. Bom dia, Ana, bom dia, Luciene, tudo bem? Sejam bem-vindas. Vanessa, tudo bem? Como está? Então, cada situação é específica e diferente, mas o que acontece muito frequentemente que eu vejo na clínica é a dificuldade de alguns dos pais assumirem os seus papéis como pais responsáveis, cuidadores, e sentir então seguros e bem à vontade com eles mesmos para dar suporte a essas crianças. Quando o pai e a mãe não estão bem em algum determinado momento, a criança acaba vendo, sentindo esse processo e muitas vezes acaba assumindo uma responsabilidade que não deveria ser dela. A criança deveria ser somente criança, viver a infância e não se sentir responsável para manter a proteção da mãe, sentir que a mãe está bem, o pai está bem, que o clima está legal, que não há desunião na família, que não há desentendimentos, que as pessoas estão em comunhão, estão bem ou não estão. Elas não tinham que ficar reparando se eu estou na sala e o pai e a mãe estão na cozinha e ir lá ver se eles estão felizes ou não, se eles estão brigando ou não, se o pai às vezes altera um pouco a voz para contar sobre alguma história, sobre algum assunto do que ele viveu no trabalho. Mas aquela criança alerta que ela tem que achar que todo mundo está bem, ela tem que apaziguar a família e manter todo mundo bem, faz com que ela ligue um processo então de alerta onde eu tenho que cuidar, porque senão às vezes eu posso me sentir culpado, eu posso me sentir frustrado que o clima não estava bom em algum momento, porque em algum momento aconteceu alguma coisa. A criança não vai ficar preocupada com coisas se ela nunca viveu nada. A gente só pode ter medo de algo se a gente já viveu. Se eu nunca tive medo de cair, por exemplo, de uma altura, eu não vou ter medo de subir num prédio alto. Se eu nunca tive susto com uma aranha, eu nunca vou ter medo de uma aranha. Se eu nunca tive perigo com água, eu não vou ter medo de me afogar. Mas a sensação de já ter vivido algo cria um medo antecipativo de que algo de novo vai acontecer. Então, se essa criança vivenciou uma grande discussão do pai e a mãe em algum determinado momento, seja na vida dela, na infância, primeiros dias de vida, sei lá, até alguma certa época de vida na infância, ela tem um alerta. Se isso aconteceu na gestação, ela também estava lá dentro do útero da mãe e sabendo tudo o que estava acontecendo lá fora, porque ela tinha essa conexão com a mãe. Então, nesse momento, quando ela vivencia a situação dentro do período gestacional, a mãe e o pai têm um desentendimento, a recepção daquela gravidez não foi muito legal, o pai às vezes ficou meio um pé atrás, a mãe foi pega de surpresa e teve uma dificuldade em aceitar aquilo que aconteceu da forma que aconteceu. Então, esse fato de a gestação não ter sido bem recebida, ou ter acontecido desentendimentos na família durante a gestação, o pai e a mãe moravam com o sogro ou com a sogra, e o clima não era legal, havia desarmonia. Então aquela criança, às vezes ela pode se sentir responsável por esse ambiente hostil que estava acontecendo ali fora. Porque se a mãe engravidou e teve que morar com o sogro e com a sogra, é por causa da criança que eu fui morar com o meu sogro e com a sogra. Então ela é a culpada de eu estar vivendo essa situação. Ou eu tive que me submeter a esse casamento por causa dessa criança. Então aquela criança já vem com uma responsabilidade perante essa desarmonia. Ou se a mãe ouve coisinhas, picuinhas do sogro e da sogra, devia ser um piá, não deveria ser uma menina essa criança. Então essa sensação acaba vindo uma crítica, uma desvalorização, que no fundo aquela criança assume uma responsabilidade que não deveria ser a dela. Ou se o pai cria dúvidas sobre se essa criança é filha dele ou não,
traz, uma relação então de frustração para essa criança, do não entendimento do porquê que o pai se afasta. Ou aquela mãe sentiu que o pai afastou, se distanciou dela na gestação e ela queria ter mais o contato, queria que o pai tocasse mais na barriga durante a gestação, então ela sente uma separação. Então aquela criança às vezes pode vir desde a gestação com esse intuito de manter a harmonia e a união da família. Se acontecem coisas a mais durante a vida, por exemplo, eu chorava demais, aquela criança nasce, chora demais e a mãe não sabe acalentar, não tem dificuldade às vezes fazer aquela criança parar de chorar e a mãe fica irritada, a mãe chora com a criança no colo. Então essa é a interpretação daquela criança é que a mãe, eu estou fazendo mal à minha mãe, cada vez que eu choro, minha mãe chora também, cada vez que eu choro, minha mãe fica irritada, então eu não devo mais chorar. Então aquela criança se faz de forte para apaziguar, manter o pai e a mãe bem. Claro que não é culpa da mãe, é culpa do pai. O pai e a mãe também trouxeram frustrações na vida deles que fizeram que nesse momento agisse de alguma forma ou de outra. Então é importante entender o transgeracional para entender por que isso aconteceu nesse momento, para que aquele paciente criança ou depois adulto, depois de ter vivido tudo aquele processo da infância, ele compreenda que o pai às vezes não teve a intenção de fazer mal, mas lá na infância, aos 2 anos de idade, quando o pai passou por uma frustração no trabalho, perdeu o emprego, estava irritado com as situações, às vezes aquela criança quebrou alguma coisa e o pai brigou com ela, mas não foi só por aquilo que ela quebrou, foi porque ele estava frustrado com todas as outras situações que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Só que aquela criança não entendia, ela assumiu um senso de que ela não pode mais errar, não pode mais quebrar nada, ela tem que ir pisando em ovos o tempo inteiro para que o pai não recrimine de novo, para que o pai não se frustre de novo ou brigue com ela de novo. Então esse entendimento do adulto agora, o adolescente agora, que aquilo que aconteceu na infância aconteceu por outras coisas e não por culpa dela, ele tira esse peso e faz com que ela não se sinta mais responsável. Mas se na infância acontecem brigas do pai e da mãe, acontece desentendimento e aquela criança não gosta desses desentendimentos, ou sente que ela fez algumas coisas por isso que a mãe ficou chorando, fez algumas coisas por isso que o pai ficou bravo e brigou com a mãe, ou vice-versa, fez alguma coisa que a mãe ficou brava e brigou com o pai, isso vai fazer com que aquela criança fique nesse estado de que ela se sente culpada pela desarmonia de casa, ou que ela se sente simplesmente impotente de não poder manter a união. Então, quando nós observamos isso e que a criança permanece nessa frustração de que ela tem que proteger, ela tem que ajudar o pai e a mãe a sair desse processo, na verdade a gente tem que olhar também para o que os pais estão vivendo. Os pais têm que assumir as suas responsabilidades. De nada adianta, às vezes, trabalhar em cima da criança se a mãe continua, às vezes, sempre falando para aquela criança porque teu pai é isso, porque teu pai é aquilo, teu pai não presta. Então fica sempre se fazendo de vítima, ou o pai se fazendo sempre de vítima, falando que a mãe acaba agindo de formas que deixa ele triste, deixa ele frustrado. A criança não tem que resolver o problema do pai e da mãe, é o pai e a mãe que tem que resolver seus próprios problemas. Mas se o pai e a mãe assumem a criança escondida deles lá, que está mal resolvida, a criança que chorava na infância porque os pais brigavam com eles, a criança do pai que às vezes se sentiu abandonada em algum momento, cada vez que a esposa briga com o pai ou o pai briga com a esposa, acaba entrando numa sensação de que um vitimismo surge. E esse vitimismo daquela pessoa faz com que, sempre para ter uma vítima, precisa de um agressor. Então a criança, ela acaba interpretando que aquela vítima que está chorando, que está sofrendo, que está frustrada, foi porque o agressor fez mal a ela. E o agressor é o outro. E sempre para ter uma vítima, um agressor, existe um salvador da pátria, que a criança acaba assumindo o papel de salvador da pátria, que ela tem que apaziguar, ela tem que proteger, manter a harmonia, a coesão do clã, da família, daquele ambiente. Só que não é responsabilidade da criança ser o salvador da pátria. O pai e a mãe têm que assumir os seus papéis de responsáveis pelas suas próprias vidas. Enquanto eu fico de vítima, que o outro é culpado por eu não ser feliz, do outro é culpado por eu estar na vida que eu estou, eu não vou viver realmente, porque quem é o responsável pela minha vida sou eu. Se eu quero ser feliz, eu faço por mim. Só que se essa pessoa não faz por ela, ela acaba assumindo o papel de que é bom estar onde é que eu estou de vítima. E daí eu sempre procuro alguém que é o culpado por eu não ser feliz. Mas se eu não busco coisas para eu ser feliz, eu nunca vou ser feliz mesmo. Eu não posso esperar que o outro me dê felicidade, por isso não é... Dessa forma não é uma felicidade completa, não é uma felicidade real a busca que o meu marido me dê felicidade, que minha esposa me dê felicidade, porque eles nunca vão poder dar a felicidade que eu quero, porque a felicidade que eu quero só eu sei o que é
Ainda mais se eu não falo o que me incomoda, se eu não falo o que me desagrada, se eu não falo o que me incomoda no momento do meu dia a dia. Se eu sofro calado, se eu não compartilho, se não há diálogo entre o homem e a mulher, não tem como o outro entender o que me incomoda. Se nem eu sei o que eu quero da minha vida, não tem como o outro me dar. Às vezes acontece muito frequente na clínica que eu falo quando a mãe traz ou quando o pai traz a criança e eu sinto que esse clima está bagunçado com relação aos pais e isso está fazendo o desentendimento para que a criança não fique bem quanto ela deveria ou quando ela poderia estar bem. E eu pergunto para ela, o que te faz feliz? O que tu faz para tu ser feliz? Ah, eu ajudo os outros, eu trabalho. Não, isso você faz para os outros. Se tu ajuda os outros, você faz para os outros ficarem felizes. Se tu trabalha, tu faz para o teu trabalho, para que os teus clientes ou para os teus colegas ou teu chefe seja feliz. Mas o que tu faz para você? Será que tu faz algo para você? Será que tu vai lá na manicure fazer algo, tirar um tempo, uma massagem para você? Você vai no Pilates, você faz uma caminhada, você faz algo que te agrada, faz uma pintura, aula de pintura, aula disso, aula de dança, aula disso, daquilo, algo que realmente te dá prazer, porque se a partir do momento que eu faço algo por mim, eu estou bem comigo, melhora minha autoestima. Eu não preciso esperar que o outro me elogie para eu ser feliz, eu preciso estar bem comigo mesmo. Mas como esses pais às vezes já vêm com um processo de autodesvalorização profunda, já de anos de crítica, desvalorização, às vezes eles esquecem de olhar para eles mesmos e buscar fazer coisas para si, para estar bem consigo mesmo. Então não adianta nada trabalhar na criança se o pai e a mãe estão em desequilíbrio e não estão bem felizes consigo mesmo. Essa mãe que às vezes possa estar desvalorizada, não se sentindo bem consigo mesma, ela precisa entender que ela precisa trabalhar a sua autoestima, precisa trabalhar em si mesma para estar bem contigo mesma, para que se alguém critique, alguém fale alguma coisa, o marido reclame alguma coisa, o problema é dele, eu tenho que estar feliz comigo. Se ele não gostou de algo, a escolha dele não gostar, não minha, porque a minha é de estar feliz. Se o marido ele faz coisas para si, ele está bem consigo mesmo, ele não se importa com crítica, desvalorização ou o ambiente que o cerca. Eu estou bem comigo mesmo e é isso que importa. E é esse o objetivo de os pais entenderem que o ambiente molda a criança. Se o ambiente está em equilíbrio, o ambiente está bem, os pais estão bem consigo mesmo, com a profissão, estão bem com o casal, estão bem com a família, tá tudo ok, a criança não precisa ter sintoma, mas enquanto há um desequilíbrio no ambiente, a criança tem que ficar alerta, porque os pais são os protetores, os pais me dão suporte, mas se nem os meus protetores estão bem, como é que eu vou estar seguro nesse lugar? Então a criança liga um alerta porque ela tem que saber o que está acontecendo, porque ela pode ser pega de surpresa por um problema, por uma desarmonia. Então por isso é interessante o entendimento de que os pais são responsáveis pela família. Eles não são responsáveis em fazer os filhos felizes. Primeiro o casal tem que estar bem para depois os filhos estarem bem. Então quem é o alicerce da casa são os pais. É o casal, é os dois juntos. Se os dois estão bem, depois sim, os filhos podem estar bem. Mas se acontece de uma separação, acontece de uma ruptura de casal, se a mãe continua frustrada com relação ao pai, se o pai continua frustrado com relação à mãe, a criança não é responsável por manter o pai e a mãe felizes. Não é responsável para ficar ouvindo o picuinha da mãe reclamando do pai, o pai reclamando da mãe. Se a separação aconteceu, aconteça para vocês serem felizes como pais, como agora pais, não casal. O casal pode separar, mas vocês como pais são responsáveis por essa criança. Então, se vocês como pais sabem que vocês têm que estar felizes com vocês mesmos, que o que aconteceu já passou, vocês têm que estar bem por si só, vocês têm que melhorar a autoestima de vocês têm que estar bem contigo. Mas se separa, ou a mãe fica sempre resmungando, chorando que está triste, o pai fica resmungando, chorando que está triste, a criança acaba assumindo de novo o dever de salvador da pátria, porque a mãe se separou do pai, por isso que o pai ficou triste, o pai se separou da mãe, por isso que a mãe ficou triste, e não é responsabilidade da criança assumir o papel de pai ou de mãe da sua mãe ou do seu pai. A criança é simplesmente criança. Então, se os pais estão fazendo de vítima para essa criança, eles têm que olhar para si mesmos e verem o que eles estão fazendo de errado, para que essas crianças estão sempre tendo sintomas recorrentes. Porque a partir do momento que o pai e a mãe assumem a sua responsabilidade, assumem o fator de eles serem importantes para eles mesmos, eles serem responsáveis pelas suas próprias felicidades, não dedicar ao outro a responsabilidade pela minha tristeza, o outro a responsabilidade pela minha frustração, eu aí posso ser feliz e as crianças terem um grande exemplo
que é o grande exemplo dos pais bem, seja eles casados ou separados, mas eu tenho os pais como exemplo que eu quero ser como meus pais na vida adulta. Mas será que você está sendo um pai ou sendo uma pessoa que você quer que o seu filho seja quando adulto? Será que você quer que o seu filho passe pelas mesmas coisas que você passe? Porque você é o exemplo dele. Então, se você está assumindo um padrão de vida que você não quer para os teus filhos, você está errando. Porque eles vão assumir exatamente o padrão que você viveu. E muitas vezes isso acontece. Então, olhe para esse ambiente, para essa família. Será que você está repetindo o padrão do teu pai e tua mãe? Será que você quer que eles façam o mesmo com você? Então, olhe esse padrão, observe esse padrão e visualize se realmente esse contexto de padrão familiar é o mesmo padrão familiar que você quer ter e se é o mesmo padrão familiar que os teus filhos, que você quer que os teus filhos tenham. E a partir desse momento que você entende que você é responsável por ser um grande exemplo dos teus filhos, aí você pode modificar o projeto de vida dos teus filhos e fazer com que eles realmente tenham relacionamentos bons, agradáveis, felizes e que eles possam ser felizes porque eles viram a mãe e o pai deles sendo felizes na vida deles, buscando a sua felicidade. Espero que tenham gostado dessas informações. Saiu ontem na verdade, o acesso Platinum das leis biológicas, se você tem interesse. Eu falo que sempre para você conhecer a fundo o entendimento sobre os sintomas, as alterações e que entenda qual é o objetivo, o projeto de vida teu com relação aos atendimentos, você tem que às vezes ter um mentor, tem aquela pessoa que você se espelha, que você quer chegar lá. Eu tenho um mentor idealizado que é o Emanuel Corbel, eu vejo nele uma figura sensacional e realmente eu faço de tudo para fazer e transmitir as informações como ele transmitiu para mim. Então eu faço de coração, com amor mesmo, aquelas informações. Então como eu conheço as informações e os exemplos que ele me dá, eu posso então seguir na minha vida e ter uma facilidade mais na prática clínica. E o congresso foi feito para isso, para que você possa também ver mentores na tua vida, quem você se associa melhor, quem você tem padrões de afinidade melhor, que transmite o conhecimento de uma maneira que você gosta, para que você não faça às vezes um curso com uma pessoa que te desagrade. Ao invés disso, você no congresso, você pode analisar vários profissionais que têm cursos para que você veja um mentor, que você siga ele. Siga nas redes sociais, siga em um curso posteriormente, ele para que você busque e tire o máximo de conteúdo dele para você utilizar na tua prática diária. E o acesso Platinum das leis biológicas que dá direito então você ter o acesso a todas as palestras durante um ano para você seguir esse mentor e poder então buscar essas informações. Se você quer saber mais sobre o acesso Platinum, me manda uma mensagem no direct, me manda uma mensagem ou no WhatsApp ou lá no Facebook que eu te envio então como você ter acesso a esse acesso Platinum das leis biológicas durante um ano, ver e rever quantas vezes quiser esse assunto sobre o teu mentor. Um grande abraço e eu te vejo num próximo webinar, num próximo vídeo. Até mais. Tchau!